A palavra de hoje ela vem como complemento, quem estava aqui na semana passada, daquilo que eu disse domingo anterior. Então fecha o pensamento, o tema, o conteúdo daquilo que nós refletimos na semana passada. Eu creio que quem não estava aqui semana passada é importante, assim que sair o vídeo da pregação da semana passada na rede social, você ouvir, porque vai ajudar bastante na compreensão também da mensagem dessa noite. Hoje eu quero falar com você sobre esse tema que está projetado. O tema é: você é um pacificador? Você é um pacificador? Eu creio que Deus nos chama, nós filhos dele, para sermos pacificadores. E nós temos uma série de oportunidades para isso no nosso dia a dia. Todas as semanas vai existir algum tipo de conflito, seja grande ou pequeno, com o qual nós vamos nos deparar. E Deus vai nos dar a oportunidade de fazermos alguma coisa nessa situação de conflito, ou algo que nós vamos escolher fazer, que vai agradar a Ele e trazer edificação, restauração, propiciar reconciliação num conflito, paz, ou nós vamos escolher desagradar o Senhor e gerarmos mais confusão ainda. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo dos anos de vida cristã e como pastor também, é que quando a gente observa aquilo que a Bíblia diz sobre como lidarmos com os conflitos, nós vamos ter duas coisas como resultado disso, se nós colocarmos em prática. Nós vamos ver que, apesar dos conflitos não acabarem, porque nós somos pecadores, eles vão diminuir. E uma outra questão é que, além de nós vermos a diminuição dos conflitos, nós, colocando em prática os princípios bíblicos, que nós vamos estudar nessa noite, nós vamos sabendo lidar melhor quando eles surgirem. A Bíblia está cheia de mandamentos, de princípios a respeito de buscarmos paz, lidarmos com conflitos e buscarmos soluções, paz, restauração, reconciliação, o caminho da graça. E nessa noite nós vamos dar uma olhada, nós vamos estudar um texto do Antigo Testamento, um texto que de repente você não esteja muito familiarizado, ou esteja, depende do seu aprofundamento bíblico. E nós vamos ver então 1 Samuel, capítulo 25. E eu quero então convidar você a fazer essa leitura comigo, a partir aqui do quadro, ou então na sua Bíblia que você trouxe. Eu vou ler aqui na nova versão internacional, e você pode acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que não é um texto muito pequeno que nós vamos ler, por isso eu peço a máxima atenção de todos, porque a pregação ela começa exatamente na leitura do texto bíblico. O mais importante é o que está na Escritura. Então, a leitura que nós vamos fazer do texto bíblico é de suma importância na pregação. É Deus falando, e é o que vai dar base a tudo que nós vamos falar aqui nessa noite. Então, acompanhe comigo a leitura da palavra. Diz assim: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Aqui a ideia de um homem muito rico, ele tinha camelos, ele tinha animais. Se fosse nos dias atuais, seria ali relatado que ele teria
algumas Ferraris, ele teria algumas Lamborghinis, alguns carros importados e muitos bens, mansões. Mas naquele tempo, numa sociedade agropastoril, a riqueza então tinha a ver com animais, terras, posses, plantações. O seu nome era Nabal, e a palavra Nabal, esse nome próprio, no livro de Provérbios é uma palavra hebraica sinônima de tolo. O tolo que aparece, o insensato que aparece em Provérbios, a palavra hebraica para insensato e tolo é a palavra Nabal. E vocês vão perceber que esse personagem, Nabal, ele vai agir nessa narrativa, nessa história, como um verdadeiro tolo, fazendo jus ao seu nome. A sua mulher se chamava Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, tirando a lã das ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é teu. Sei que estás tosqueando tuas ovelhas. Quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dá a nós, teus servos, e a seu filho Davi o que puderes. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por isso, ou por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e ao chegarem relataram a ele cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. De noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só homem do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha.
Contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue, de te vingares com as tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que o seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder de Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Deixa eu tomar uma água aqui, que foi muita leitura. Nós temos aí uma longa passagem. Foi importante nós fazermos a leitura, porque ela conta uma história fantástica, uma história que nos vai dar base para o tema dessa noite. Resumindo a história que nós fizemos a leitura, nós encontramos aí três personagens principais: Nabal, Abigail, então marido e mulher, e Davi, personagem muito famoso no Antigo Testamento. Davi estava com seu exército na região de Carmelo, no norte de Israel, e era a região onde morava esse Nabal, esse homem rico. E Nabal então tinha os seus funcionários, os seus tosqueadores de ovelhas, e eles estavam na região onde Davi estava presente com o seu exército. E Davi não fez mal nenhum para aqueles homens, pelo contrário, Davi deu proteção aos empregados de Nabal. Eles se sentiam seguros trabalhando ali onde Davi estava acampado. Davi os protegeu. Mas houve um momento em que Davi precisava de comida. Então ele foi gentil, ele mandou mensageiros até Nabal e suplicou ajuda, pediu ajuda a Nabal, mantimentos. E aí Nabal agiu com insensatez. Ele diz: quem é Davi? Menosprezou Davi e disse que não ajudaria de jeito nenhum. E a mensagem chegou para Davi, e Davi ficou irado. E Davi quis o quê? Se vingar de Nabal. Ele disse: do que adiantou? De nada adiantou nós termos protegido os funcionários de Nabal, ajudado esse homem, porque ele paga o bem que nós fazemos com mal, com ingratidão. Então eu vou para cima dele agora, eu vou me vingar. E Davi então pega a sua espada, ele sai com seus soldados em direção à casa de Nabal, e Davi vai com a intenção de se vingar de Nabal. E nesse caminho, a mulher de Nabal, Abigail, ela se levanta nas mãos de Deus como uma pacificadora, uma mulher sábia, sensata, e ela então vai até Davi para ser uma mensageira de paz, uma construtora de paz, para impedir aquela situação de conflito entre Davi e Nabal, impedir uma tragédia de acontecer.
E nós vamos ver nas atitudes de Abigail, nos pontos que nós vamos estudar, como ela foi um instrumento então de paz, uma pacificadora nas mãos de Deus nessa história. E como Deus ele quer que eu e você, nas nossas histórias, na realidade da nossa vida, nós sejamos como Abigail, pacificadores. Em meio de conflitos entre um e outro, que haja eu e você pacificadores. E você pode pensar, mas essa é uma história do Antigo Testamento tão antiga, e é uma narrativa, nós não podemos fazer doutrina em cima de narrativa. Sim, não podemos. Mas nós temos no Novo Testamento princípios bíblicos, mandamentos, que dão base ao que Abigail fez e o que nós devemos fazer. Deus nos chama para sermos pacificadores. O Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, Jesus falou que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a palavra que Jesus usa no Novo Testamento para pacificadores é a palavra grega eirenopós. São duas palavras gregas juntas. Eirene, que significa paz. No Antigo Testamento, no hebraico, a palavra paz é uma palavra mais conhecida, a palavra shalom. No Novo Testamento é grego, é a palavra eirene. O nome Irene significa paz. E a palavra poios, que significa aquele que faz, aquele que constrói. Então, a palavra pacificador é uma junção dessas duas palavras gregas. E as duas juntas, elas trazem esse sentido de o pacificador ser alguém que constrói a paz. Se poios é aquele que constrói, uma espécie de pedreiro que constrói alguma coisa, e eirene é paz, então pacificador é aquele que constrói a paz. E eu pergunto para você, você tem sido um construtor da paz dentro da sua casa? Na relação com seus filhos, marido e mulher? Você tem sido um construtor da paz, um pacificador no ambiente de trabalho? Com seus colegas que trabalham com você? Procurado ser alguém, instrumento de Deus ali, para promover paz? Você tem sido um construtor da paz no ambiente da sua igreja local? Como Abigail foi nas mãos do Senhor? Deus nos chama para sermos pacificadores. Tem um pensamento do pastor Russell Shedd, pastor batista, que falecido, sobre o ser pacificador, que diz o seguinte: pacificador é aquele que deixa de brigar com as outras pessoas e passa a brigar contra o seu próprio egocentrismo e orgulho. Se você quer ser pacificador, em primeiro lugar, a gente precisa parar de brigar com os outros. A gente tem que começar a brigar com a gente mesmo, com a nossa natureza pecaminosa, com o nosso egocentrismo, a nossa vida centrada em nós mesmas, com o nosso orgulho, porque é do orgulho, é da vaidade, é da inveja, é do ciúme e de tantos outros pecados que fazem parte da nossa natureza decaída, que surgem os conflitos. Então nós, se queremos ser pacificadores, nós precisamos fazer o contrário disso. Nós precisamos, ao invés de brigarmos com outros, nós brigamos com a nossa própria natureza. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: uma coisa eu faço, eu esmurro o meu próprio corpo, para que eu mesmo não seja reprovado. Ou seja, eu luto contra a minha própria natureza, para que eu não seja reprovado nas minhas atitudes diante de Deus. Dito isto, vamos aos pontos agora, pensando na história de Abigail, Nabal e Davi. Se nós queremos ser pacificadores, a primeira lição que nós encontramos nesse texto é que nós precisamos tomar iniciativa. Pacificadores tomam iniciativa. Dos versos 18 a 20 de 1 Samuel 25, nos diz que Abigail, sabendo da situação, do conflito instalado, aquela situação que iria se agravar porque Davi estava vindo furioso para tirar satisfações e entrar em guerra contra Nabal, ela, sabendo de todo esse contexto, ela
toma uma iniciativa de sair da sua casa e ir ao encontro de Davi. Encontrar com Davi no caminho, não esperar Davi chegar na sua casa. Então ela toma a iniciativa para ser um instrumento nas mãos de Deus, para gerar paz naquele conflito que estava se configurando. Pacificadores como Abigail tomam iniciativa para resolver conflitos. Tomam a frente para resolver essas situações que se instalam na nossa vida. Eu não sei a respeito de vocês, mas eu percebo em mim que quando eu estou numa situação de conflito ou vivendo no meio entre conflitos, talvez a última coisa que eu quero fazer é tomar iniciativa. Eu creio que a minha preferência pessoal seria que simplesmente aquela situação de conflito no meio da qual eu estou, simplesmente evaporasse, desaparecesse, e eu não precisasse lidar mais com ela. Ou então, que as pessoas com as quais eu estou vivendo em conflito, elas simplesmente se comportassem de uma hora para outra, de uma outra maneira, e o resultado fosse que o conflito acabasse naturalmente, instantaneamente, o mais rápido possível. Porém, não é assim que acontece. Nós precisamos ser intencionais, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos tomar iniciativa na resolução de conflitos, seja dentro da nossa casa, seja na igreja, seja no ambiente de trabalho, seja em qualquer âmbito relacional que nós vivemos. Nós não podemos ficar esperando muito para resolver, precisa resolver. E nós vamos dar uma olhada em algumas passagens do Novo Testamento que nos dão base para isso. Nós vemos o exemplo nessa história de Abigail tomando a iniciativa para ir até Davi, para resolver aquela situação, para impedir o mal de acontecer. E nós vamos ver bases no Novo Testamento, de que o Senhor nos chama para, numa situação delicada, numa situação difícil, de confrontos, de embates, de conflitos, de desentendimentos, de desacordos, de discórdias, nós tomarmos a iniciativa e sermos pacificadores e irmos no foco da situação e procurarmos ser instrumentos nas mãos de Deus para a resolução daquilo. Um texto que eu quero destacar com os irmãos, no Novo Testamento, que nos dá a base de sermos pessoas que tomam iniciativa. Pode passar aí, por favor? Aí. Mateus 18, Jesus, ele diz o seguinte, percebam bem as palavras do nosso Senhor, como ele nos incentiva a tomarmos a iniciativa nessas situações de conflito, como Abigail fez. Olha só o que ele diz: se o teu irmão pecar contra você, ou seja, você é o inocente na história, não foi você que fez o mal. Se o irmão pecar contra você, foi a pessoa que fez algo contra você, falou mal de você, ofendeu você, feriu você, fez algo que você não aprovou. Se o teu irmão pecar contra você, você então é o lado inocente. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer nessa situação? Ficar esperando, foi ele que errou comigo, foi ele que me ofendeu, então eu vou ficar esperando aqui ele vir a mim. O que diz o texto? O contrário disso. Jesus diz assim: se teu irmão pecar contra você, vá, tome o que? A iniciativa, se mexe, vá, e vá aonde? Vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, porque ele pode não ouvir, é o ônus de muitas vezes queremos buscar resolução de conflitos, mas pode ser o quê? Como Jesus disse,
Pode ser que ele te ouça, e se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. É o sentido de que houve restauração, porque o objetivo não é ter razão, quem tem mais razão, vencer uma disputa. O objetivo é o quê? A restauração do irmão, da relação. E vejam como Jesus, ele nos dá claramente os princípios e os passos que nós devemos ter na tomada de iniciativa, na resolução de um conflito. Vá, não fique esperando, porque muitas vezes eu fico esperando as coisas acontecerem naturalmente, e o tempo vai passando, eu só vou enchendo meu coração de mágoa, de maus pensamentos, ou outro lado a mesma coisa, ou a minha tendência é sair falando para os outros, fofocando, falando mal, e Jesus está dizendo, vai a sós com o seu irmão, você e ele, não vai falando para os outros, fala para ele, se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. No seminário, quando eu estudei, esse versículo ele dava base para algo que nós chamávamos de comunicação direta. Se eu tenho um problema com alguém, eu tenho que fazer comunicação direta. Eu tenho que ir a esse alguém e falar diretamente para essa pessoa. Porque senão eu estou pecando. Eu posso ter muita razão, eu posso ter o conteúdo certo, mas se eu não falar com o irmão e falar com outros, é fofoca, e eu estou errando. Se eu ir para a rede social e abrir tudo lá, eu estou errando. Se eu falar no corredor, eu estou errando. Se eu chamar alguém na minha casa e falar mal dos outros dentro da minha casa, eu estou errando. Eu estou pecando contra Deus. O que eu tenho que fazer? Se eu tenho algo contra alguém, ou se alguém tem algo contra mim, eu vou, como Abigail fez, toma iniciativa e vou procurar acertar com aquela pessoa, principalmente se ela é minha irmã em Cristo, salva pela cruz como eu, membro da família da fé, que vai conviver comigo eternamente no céu, ao lado de Cristo. Conflitos podem acontecer e acontecem e acontecerão. A questão não é essa, a questão é como que eu vou lidar com isso. E que na nossa igreja nós possamos, líderes, membros, tomar a iniciativa dessa forma bíblica. Vá a sós com o seu irmão e fale com graça, com amor, mas fale com o seu irmão, sem ofensas, mas trate. Um outro versículo de Jesus, Mateus capítulo 5, versículos 23 a 24. O Senhor diz assim: portanto, pensa agora, lendo esse texto, no ambiente de culto. Vamos pensar que Jesus está falando esse versículo e o contexto é como se fosse um ambiente de culto, como essa noite nós estamos aqui. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente o quê? A sua oferta. Trazendo para os nossos dias, nós vamos pensar que o culto está acontecendo aqui essa noite, e o que Jesus está dizendo para nós é algo que nós não fazemos, mas deveríamos levar mais a sério, e deveríamos começar a fazer. Ele diz o seguinte: se você tem uma oferta para entregar a Deus, e oferta aí é dentro da mentalidade da época de Jesus, para um judeu a oferta seria entregar um animal, um cordeiro, para ser imolado, entregue como sacrifício no altar, lá no templo em Jerusalém. Ou poderia ser uma espécie de oferta na sinagoga, uma oferta de dinheiro, um dízimo, que era dado na sinagoga nos tempos de Jesus. Então ele está dizendo, se você for trazer uma oferta, que pode ser nos nossos dias uma oferta, como nós fizemos aqui no nosso tempo de culto, oferta financeira, mas a oferta pode ser oferta de louvor também,
que nós oferecemos a Deus, uma oferta de gratidão, em oração a Deus, agradecendo ao Senhor. Se você for fazer uma oferta a Deus, na hora que você vai fazer a oferta, vamos supor você está chegando no gasofilácio, está com o envelope aqui, ok? Você vai colocar, aí dá uma apontada na sua memória, e o Espírito Santo, ele tem essa mania de nos incomodar, de nos fazer lembrar algumas coisas que a gente quer esquecer, mas ele quer nos lembrar para que nós tratemos da situação. Ele diz assim, Jesus, a hora que você vai colocar, se você lembrar que tem alguma coisa acontecendo entre você e alguém, para tudo, deixa a sua oferta, não faz a oferta, para de cantar, para de louvar, para de orar em agradecimento, para de ofertar, guarda, vai primeiro o quê? Se acertar com o teu irmão, depois você volta e entrega a tua oferta. Você já pensou se nós levássemos a sério esse texto? E nós deveríamos fazer isso. Você tem feito isso? Os nossos relacionamentos horizontais entre nós, eles são muito importantes para Deus. Os nossos relacionamentos horizontais afetam diretamente o nosso relacionamento vertical, o nosso relacionamento com Deus. Deus se alegra de nós quando no horizontal dos nossos relacionamentos nós procuramos resolver coisas, viver em paz, viver em amor. Quando isso não acontece, Deus se desagrada de nós e a nossa oferta se torna diante de Deus algo que Ele não vai se agradar. Percebam o texto, vá, tome iniciativa, vá primeiro e se reconcilie com o seu irmão. Na situação de conflito, então, nós devemos tomar iniciativa, como Abigail fez. Vá e fale, trate, não fofoque, não fale para os outros, fale para a pessoa. Resolva essa situação. Uma situação que de repente está te incomodando, está te atrapalhando até espiritualmente, está alimentando mágoa. Vá e trata isso com graça o quanto antes, porque a tendência é piorar dentro de você e a relação. Vá diretamente, peça perdão, exorte se for o caso em amor, seja firme se for necessário, mas vá e trate. Eu creio que famílias não resolvem coisas, as coisas ficam ali, mesmo com oração as coisas não resolvem, porque não se coloca esse princípio em prática. Vai e resolva. Tome iniciativa. Na igreja, vai e tome iniciativa. Seja um instrumento de paz, de construção da paz. Seja um pacificador. Lembrando que o nosso Deus fez exatamente isso conosco. Abigail tomou a iniciativa de resolver um conflito e nós devemos fazer isso também. Mas lembrando que o próprio Deus fez isso. O livro de Gênesis, o capítulo 3, mostra que houve uma ruptura, um rompimento entre a relação do homem com Deus. O homem se virou contra Deus, se rebelou contra o seu Criador. O homem virou as costas para o Senhor. O homem pecou e se separou de Deus. O homem é o culpado. Porém, Deus, que não é o culpado, é a parte lesada. Ele tomou a iniciativa de resolver esse problema, esse conflito com o homem. E Deus veio a esse mundo. Deus se encarnou, se fez homem, morreu na cruz para reconciliar o homem pecador com Ele, para resolver esse conflito,
para trazer reconciliação. Na cruz, Jesus, Ele toma a mão do homem pecador perdido, que se arrepende e crê em Jesus Cristo como Salvador, e une de novo nas mãos do seu Criador, e reconcilia o homem perdido, que rompeu com o Criador, com Deus. Quem tomou a iniciativa? Deus. Que nós possamos também, irmãos, ser pacificadores, possamos acertar as coisas, tomar iniciativa. Faça como Abigail, vai até o teu irmão, irmã, marido, enfim, com quem for, e procure resolver, amenizar as coisas, ser alguém que vai ser instrumento de paz naquela situação. Esse era o ponto maior. Agora eu quero trazer outros pontos, pensando ainda nessa história e pensando no fato de que Deus quer que nós sejamos pacificadores. Primeira lição é que nós devemos tomar iniciativa. Você tem tomado iniciativa? Uma das coisas mais difíceis é a gente tomar iniciativa para muitas coisas na nossa vida. Passa ano, entra ano, e a gente não toma iniciativa por um monte de coisa que nós precisávamos. E a nossa vida vai ficando para trás em muitas áreas. E nos conflitos, se você quer dar um ponto final, quer ajudar, quer ser bênção, comece a se mover, a tomar iniciativa. Um outro ponto é que pacificadores, eles usam palavras de maneira sábia diante dos conflitos, na resolução de conflitos. Nos versos 23 a 31, na história de Abigail, nós vemos como ela abordou Davi. Ela chegou diante de Davi e ela usou palavras cheias de graça, de verdade sim, mas com gentileza. Ela não chegou esbravejando, querendo tirar satisfação. Onde já se viu, o Senhor está vindo para matar o meu marido, para guerrear contra a minha casa, até porque senão Davi passaria com o cavalo em cima dela. Ela chega com espírito pacífico, ela chega com um espírito gracioso. Ela não só usa palavras sábias, mas a maneira que ela fala as palavras é uma maneira sábia. E é essa a questão. A questão não é muitas vezes eu discordar de algo. O problema não é muitas vezes eu ter a minha opinião. O problema é como eu falo com as pessoas. É como eu trato as coisas. Às vezes as minhas palavras são palavras corretas, porém a forma, a maneira que eu falo não é uma maneira sábia. E eu posso usar a verdade e destruir uma pessoa, ferir uma pessoa, através da maneira que eu falo com os outros. Pacificadores escolhem as palavras como Abigail, e pacificadores oram, buscam sabedoria também para saber como falar, a maneira de falar com os outros. Pessoas que de repente estão iradas, pessoas que se levantam contra nós, pessoas que nós sabemos que uma está em conflito com a outra e Deus nos colocou ali e a gente não sabe porquê, e enfim, no mínimo é para que nós sejamos instrumentos de paz, construtores de paz, pacificadores, e ajudemos a essa situação se resolver. E nós devemos escolher palavras sábias, e a maneira como nós falamos deve ser uma maneira sábia. Em primeiro lugar, o primeiro princípio é: tome iniciativa e vai, acerta. Está com um problema com o pastor? Vai e fala com ele. Está com um problema com o irmão? Vai e fala com o irmão. Se vier falar com o pastor, irmãos, eu não vou amaldiçoar ninguém, não tenho nem esse poder para amaldiçoar. Veio falar comigo, eu vou mirar. Não. Algum problema em relação à igreja? Procura a diretoria, mas vai direto. Procuremos não ficar com motins, com conversas que não vão edificar, muito menos com aquelas reuniões de oração que a gente faz fofoca,
mas a gente quer aliviar a nossa consciência e a gente quer se justificar da fofoca, e a gente fala o seguinte: ó, isso aqui não é fofoca, é para nós orarmos. Então é um pedido de oração, tal pessoa está fazendo isso, então a gente fala mal daquela pessoa sob o pretexto de orarmos por aquela pessoa. Então a gente pensa que é uma fofoca santa. Então a gente faz a fofoca sob o pretexto de oração e acha que não é pecado. Vai e resolve. Toma iniciativa. E segundo lugar, use palavras certas e a maneira certa para resolver isso. Porque senão, a situação vai ficar o quê? Pior. Se eu usar palavras erradas, cheias, carregadas de ódio, de pecado, se a maneira que eu falar for uma maneira iracunda, explosiva, só vai o quê? Incendiar mais a situação. Eu não vou ser um pacificador, eu vou ser alguém que coloca mais fogo, mais lenha na fogueira. Provérbios, ele diz assim, passa aí por favor, Provérbios 12, 18 diz assim: existem palavras que ferem como espada. Então existem palavras que eu falo, depende também da maneira que eu falo, que elas vão ferir como uma espada. Mas a língua dos sábios traz o quê? Cura. O que eu falo, como eu posso ser um pacificador e trazer cura, restauração, ser um agente de Deus para a reconciliação, para a resolução de conflitos. Como você tem usado as palavras dentro da sua casa? Às vezes os conflitos nunca acabam ali, porque você tem falado de uma maneira que não agrada a Deus, de uma maneira que fere, pecaminosa, ou então você é uma pessoa que fala a verdade. Mas como você tem falado com os outros? Como nós temos procurado ajudar relações quebradas? Abigail falou de maneira sábia. Pacificadores falam de maneira sábia. Vamos em frente? Passa aí, por favor, que isso aqui não está funcionando. Travou? O terceiro ponto é: pacificadores temem mais a Deus do que os homens. Pacificadores temem mais a Deus do que os homens. Eles tomam iniciativa, eles procuram resolver aquela situação, eles usam palavras de uma maneira sábia, e eles temem mais a Deus do que os homens. Essa é a nossa terceira lição com Abigail. Ela temia mais a Deus do que os homens. Ela ia encarar Davi, um guerreiro, com o seu exército. Podia temer aquela situação e não fazer nada. Davi vai acabar comigo. Ou ela podia temer o marido dela, que era o insensato Nabal, que poderia fazer um mal contra ela se soubesse que ela estava tomando iniciativa para ir falar com Davi. Mas ela não temeu os homens, ela não temeu Davi, muito menos Nabal. Abigail, ela era uma mulher de Deus, nós vemos isso no texto. Ela era uma mulher sensata. Davi disse que ela tinha bom senso, sensatez. Ela era uma mulher dirigida por Deus, e ela temia mais a Deus do que os homens, e isso fez com que ela se movesse e tomasse a iniciativa para resolver aquele conflito. E muitas vezes nós não somos pacificadores, nós não vamos resolver com as pessoas, nós não vamos resolver conflitos, porque nós tememos os homens. O que vão falar de mim? Se eu for conversar com aquela pessoa, falar algo para ela que me incomodou, que me feriu, e se ela se levantar contra mim? Se eu for falar com o pastor, e se ele não me entender e se voltar contra mim? Se eu for falar com alguém, então a gente teme os homens, a gente teme o que vão falar, e a gente não resolve, e a situação vai ficando e muitas vezes vai piorando.
Nós temos que fazer como Abigail, nós temos que temer a Deus. Não foi Deus que disse, vai e fala com teu irmão, vai e acerta, vai. Se o teu irmão te ouvir, você ganhou o teu irmão. Nós devemos temer mais a Deus que disse essas coisas, do que os homens. E quantas situações na minha vida, talvez na sua, não foram resolvidas como deveriam ter sido resolvidas, por causa de temor aos homens. E que Deus possa trabalhar essa área na minha vida, para que eu possa temer mais a Ele do que os homens, e resolver o que tem que ser resolvido. Mesmo que, como pastor, eu tenho que resolver uma coisa com alguém, e essa pessoa diga, eu vou sair da igreja. Mas eu tenho que temer mais a Deus do que aos homens. A minha parte eu preciso fazer. E aí é com cada um diante de Deus. Nós precisamos temer mais a Deus do que aos homens. Às vezes uma situação com um filho é simples. Você só tem que sentar com ele e falar tudo o que tem que falar. Mas às vezes por temor aos homens, por temor ao que ele vai fazer, reagir. Porque existem muitos filhos mimimi. Qualquer coisinha quer sair de casa, enfim, se rebela contra os pais ficam com medo. E a situação vai ficando ali. E não resolve. Nós vamos temer mais a quem? A Deus ou aos homens? Que nós escolhamos temer mais a Deus e procurarmos ser pacificadores, acertarmos as coisas. E por último, pacificadores confiam que Deus trará os resultados que precisam ser trazidos. Os pacificadores tomam iniciativa, procuram usar palavras de maneira correta e sábia. Eles temem mais a Deus do que aos homens. Eles não estão tão preocupados com o que vão falar deles ou deles. Eles estão mais preocupados em colocar em prática a palavra de Deus, o princípio que Deus ensinou. E eles creem, eles confiam que Deus é poderoso para curar relacionamentos, para trazer os resultados esperados. Nós vemos essa lição e aí em Abigail, uma mulher que confiava no Senhor e foi lá tomar iniciativa para ser pacificadora. E nos versos 32 em diante, nós vemos que Davi agradeceu a Abigail pela atitude dela. Davi teve a consciência de que Deus usou Abigail como um instrumento de paz. Ela foi, ela pediu, ela intercedeu diante de Davi, ela confiava no Senhor que a parte de Deus, Deus faria. A parte dela, ela que tinha que fazer. Abigail não podia mudar o coração de Davi. Davi errou também. Davi deixou a ira tomar conta do seu coração. Davi quis se vingar, fazer justiça própria, como muitas vezes nós fazemos. Nós deixamos a ira tomar conta de nós e nós queremos fazer a nossa justiça prevalecer. E Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz que nós devemos ser tardios em falar, tardios em irar, prontos para ouvir. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Davi se encheu de ira, de justiça própria, de vingança. Estava errado. E Abigail foi lá até ele, como instrumento de paz. E Abigail falou assim, não faça isso, em nome do Senhor. Você vai pecar contra Deus, você vai levar para a sua vida sangue inocente, culpa. Não faça isso. E Davi reconheceu que foi Deus quem usou Abigail. Davi reconheceu isso. E foi Deus que mudou o coração de Davi. O que Abigail podia fazer, ela fez. Mas ela não podia, ela não tinha o controle das reações de Davi. Mas Deus tinha. E nós devemos fazer isso. Sermos pacificadores. E nós cremos o seguinte: a nossa parte nós temos que fazer, resolver, acertar, ir atrás, ser agentes de paz, de reconciliação, de restauração. Não faz isso, deixa disso, vamos lá conversar, vamos resolver, vamos buscar reconciliação. A nossa parte nós temos que fazer.
mas orarmos e confiarmos em Deus, que a parte dele Ele vai fazer. Mudar o coração de alguém que está cheio de mágoa, mudar algo que alguém determinou fazer de mal contra o outro, se vingar. Deus Ele tem o poder de fazer isso, como Ele fez nessa história com Davi, através da ação de Abigail. Deus nos chama para sermos pacificadores, tomarmos iniciativa, usarmos palavras de maneira correta, temermos mais a Deus do que os homens e confiarmos no Senhor, que a nossa parte nós vamos fazer e os resultados Ele vai trazer, para a glória dEle. E eu quero terminar trazendo alguns versículos para nós meditarmos, lá do Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, versículo 14, reforçando o conceito de ser um pacificador. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Notem o verbo que o autor aos Hebreus usa aí. Ele não diz que seria algo fácil, ele não ilude ninguém que conviver com pessoas seria algo, um mar de rosas. Estar numa igreja seria uma maravilha, tudo perfeito. Não. Dentro de uma família casou, vai ser tudo perfeito. Não. Nós somos pecadores e conflitos podem ocorrer, mal entendidos, discórdias, desavenças. Nós devemos evitar o máximo, mas acontece. E o que ele diz se nós queremos ser pacificadores, agentes de paz como Abigail? Ele diz, esforcem-se. É um negócio de esforço, não é fácil mesmo. Se esforce, faça o máximo que você puder, ande mais uma milha, faça mais alguma coisa, espera mais, tenha mais paciência, consiga mais segurar a língua e não falar no momento que não deve falar. Não falar as palavras que não deveriam ser faladas. Se esforce mais para pedir perdão. Eu sei que é difícil, nós somos orgulhosos, mas a Bíblia nos manda fazer isso. Se esforce mais para viver em paz. Se esforce para perdoar também, para resolver uma situação. Se esforce para não falar dos outros. Se esforce para viver em paz com todos. Se esforce. Seja um pacificador. Romanos 12, versículo 18, Paulo diz assim, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, às vezes não é possível, porque não depende só de você, vai depender de uma outra parte. Mas no que for possível, no que depender de você, de mim, que nós procuremos viver em paz, não em guerra, não em discórdia, não em alimentar mágoas, rancores, ranços, que causam divisões, separações, contendas. No que depender de você, faça o máximo possível para viver em paz e promover a paz entre todos os homens. Lembrando essa frase do Russell Shedd, pacificador é aquele que deixa de brigar com as outras pessoas e passa a brigar contra o seu próprio egocentrismo e orgulho. E Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Como eu já disse no começo do sermão, Deus é pacificador. Ele, mesmo sendo do lado inocente, Ele veio nos buscar, Ele veio nos reconciliar com Ele, Ele tomou essa iniciativa, Ele veio promover paz, e quando nós reproduzimos isso, esse caráter de Deus, essa atitude de Deus, nós somos parecidos com Ele, nós somos reconhecidos verdadeiramente como filhos dEle, iguais ao Pai. O Pai é um pacificador, o Pai é o agente de paz, nós temos um Messias que é o príncipe da paz. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles que causam guerras, discórdias, intrigas, contendas, eles não são em nada parecidos
com o Pai, com filhos de Deus. Então que nós procuremos ser pacificadores, que nessa igreja, que na sua casa, no ambiente do seu trabalho, ali seja encontrado um pacificador, e que esse pacificador seja você. Que Deus te capacite, e a mim também para isso. Amém?